Olá, viva! Bem-vindos ao 8º programa do Plataforma Associativa. Abrimos o programa de hoje com a LAC, Liga dos Amigos de Aguada de Cima. Fundada em 1966, numa época de grandes dificuldades, a LAC tem atualmente uma amplitude de intervenção que assenta em 4 áreas fundamentais. A social, o pilar central da instituição, a ginásio-desportiva, ou de pavilhão, como é muitas vezes designada, e a do futebol e a cultural. Há, pois, uma intervenção transversal a toda a sociedade da freguesia de Aguada de Cima e freguesias vizinhas. Temos connosco em estúdio o Presidente da Direção da LAC, Mário Ribeiro, a quem saúdo. Muito bem-vindo à Plataforma Associativa. Pode quantificar-se todo este universo da LAC? Sim, de alguma forma, em termos de utentes e praticantes desportivos, nós neste momento podemos falar em mais de 500 pessoas que andam envolvidas com esta associação. Desde utentes, nas várias valências na área das crianças, à terceira idade, ao próprio desporto, à música. É uma envolvência muito grande que, de alguma forma, digamos que são as pessoas do dia-a-dia, mas atrás deste conjunto de pessoas tem ou existe uma outra ligação que são os familiares, não é? São familiares que são responsáveis pelas crianças e as entregam diariamente e as vão recolher no fim das suas atividades. E são os familiares também dos utentes, digamos, séniores, os idosos. Muitos deles que fazem ligação com a instituição a nível dos centros de dias ou do lar e relativamente, por exemplo, a uma atividade que é o CATL, em que as crianças que frequentam o polo escolar também frequentam a nossa atividade CATL nas pontas, digamos que será um acompanhamento de manhã até às 9 e à tarde depois das 5 horas. Portanto, que à partida envolve também muitos familiares destas crianças que colaboram connosco. E depois toda a comunidade, em geral, as outras associações que normalmente colaboram connosco, até a própria autarquia. Portanto, há uma ligação muito forte, digamos, com a instituição. Chega praticamente a todas as famílias de Aguada de Cima. Não diria todas, mas é uma grande percentagem de famílias que estão ligadas, envolvidas com esta associação. Como é que se gera uma instituição como a LAC? Desde logo com muito trabalho, não é? Muito acompanhamento, muita clareza também e muita presença em termos de acompanhamento diário das várias atividades que são desenvolvidas, acompanhamento também técnico, porque as direções mais do que nunca têm que ter digamos, conhecimentos nas várias áreas para poder acompanhar não só a evolução que é desenvolvida nas atividades, mas também, e por que não, de ajudar nas grandes orientações e até nas grandes decisões que o corpo técnico nos vai apresentando enquanto direção. Mas, sobretudo, a presença. Acho que é fundamental a presença de alguém da direção e, neste caso mais específico da LAC, tenho sido eu a pessoa mais presente, não diria diariamente, mas quase. E isso ajuda muito, porque desde logo cria uma certa confiança, digamos, e uma certa relação de trabalho com os colaboradores técnicos e a direção, e também acompanha toda a evolução, todo o funcionamento que a instituição tem no dia-a-dia, que por vezes há necessidade de resolver imediatamente e se estiver presente um elemento da direção, torna-se muito mais fácil.
E é assim que tem funcionado e tem que ser gerido ao longo destes anos. Mas há áreas que têm autonomia. A área social é a área mãe da instituição. Se calhar poderia ter começado por aí, porque realmente a LAC é uma instituição que tem uma estrutura um bocadinho diferente das outras IPSS do Conselho. Desde logo porque nós temos uma direção com 9 elementos, a nossa atividade principal é a área social e temos 3 áreas complementares, que são a cultural, o futebol e o ginásio desportivo, que são geridas pelos vice-presidentes da direção, que, pelos nossos estatutos, se tornam presidentes da atividade que desenvolvem. E depois organizam-se em termos de direção dessa atividade e formam uma direção específica para esta atividade. Portanto, é assim que funciona e dos 9 elementos obrigatórios, por vezes, passa para dezenas, não é? Sim, com autonomia cada secção. Com autonomia, embora que tenham que ser respeitadas algumas regras que são essenciais, desde logo o cumprimento dos nossos estatutos e do cumprimento do plano e orçamento aprovado, não é? Portanto, isso são obrigatoriedades que todas as atividades secundárias têm que cumprir, não só pelo conhecimento e a apresentação nas reuniões das atividades que são desenvolvidas e, inclusivamente, os seus custos reais que possam estar envolvidos nas atividades que desenvolvem em cada uma das atividades. A área social, que é, digamos, o pilar central da instituição, está neste momento lotada em termos de intervenção, de capacidade de intervenção, uma vez que a intervenção tem a ver com todas as valências de infância e todas as valências para a terceira idade. Exatamente. A capacidade está esgotada, não é? A capacidade está esgotada. Temos uma lista de espera bastante grande na área da creche. A pré está completa, o CATL praticamente completo também. Temos sensivelmente na ordem das 180 crianças neste momento envolvidas nesta atividade infantil. De salientar aqui uma situação que acho que é importante, que a nossa creche está a receber neste momento crianças fora da freguesia, de freguesias próximas e até de concelhos. Nós não sabemos muito bem qual é a razão específica, mas leva-nos a concluir que o desenvolvimento do polo industrial do Casarão possa estar a contribuir para isso. Quantas crianças é que têm na creche? Neste momento temos 54 crianças. 54. Portanto, a capacidade está completa. Temos, completa. E a nível da terceira idade? Terceira idade. Portanto, nós temos centro-dia, que esteve até há pouco tempo com funcionamento, como é que é dizer, não completo, porque passámos por uma fase de Covid. Sim. E esta instituição passou uma fase muito difícil a nível de uma das áreas séniores, que foi o ERP, porque os casos positivos e que deram alguns lugar a falecimentos foi muito forte, foi mesmo muito forte. Mas neste momento temos a capacidade praticamente cheia e a nível da ERP uma lista de espera bastante significativa, o que nos leva a concluir que havia necessidade de uma intervenção mais alargada, inclusivamente a possibilidade de aumentar as instalações, coisa que não é possível neste momento, porque a Segurança Social não está a alargar protocolos, certo? E também algumas das possibilidades que eu particularmente vejo relativamente ao futuro das instituições de solidariedade social na área do ERP era o aparecimento de residências individuais, que neste momento também a Segurança Social não tem protocolos de alargamento.
portanto, e de criação dessa estrutura. Isto porquê? Porque eu vejo nos próximos anos uma dificuldade muito grande que as instituições vão passar por acompanhar ou adaptar as suas instalações às novas exigências dos futuros utentes. Porque os futuros utentes desta valência de ERP, ou de lar, se quiser, para algumas pessoas que estão a ouvir é mais fácil, torna-se difícil por uma razão, porque as pessoas que vão começar a chegar às instituições são pessoas com outra formação, com outra exigência, com outros conhecimentos e vão querer espaços diferentes, espaços de leitura, espaços de convívio com outra estrutura, porque não também a nível informático. Se calhar vão começar a chegar mais novos e até com a possibilidade de se poderem deslocar em viaturas próprias. Portanto, toda esta dinâmica no futuro vai exigir, no meu ponto de vista, a que as instituições acompanhem, mas façam também grandes investimentos. Essa é a parte mais difícil, porque sem apoios estatais vai ser muito difícil. E neste momento estão vedados os apoios estatais. Estão muito... Mas há aqui dois desafios. Esse é um desafio e é uma ideia muito interessante. O outro desafio, falou-me há pouco, o Parque Empresarial do Casarão e a eventual dinâmica que irá ter com mais o investimento a nível do PRR, que vem para lá, que vai para o Parque do Casarão. A LAC, estando já numa situação limite, de capacidade limite, terá muitas dificuldades em acolher novos utentes. Sim, vai ter. Vai ter, até porque os nossos regulamentos internos dão alguma prioridade a familiares ou residentes da freguesia, não é? Desde logo, digamos que alguns familiares ou alguns desses funcionários das empresas desta zona industrial vão ter alguma dificuldade em colocar os seus familiares, tipo as crianças, por exemplo, não é? É uma ideia interessante, porque na realidade, quando as coisas aumentam, ou quando há a possibilidade de aumentar uma zona industrial, há muitas valências associadas que necessitam, e esta é uma ideia interessante que nunca foi levantada e que estamos hoje a falar. Quais são as grandes dificuldades que hoje uma IPSS tem? As IPSS estão muito descontentes, ultimamente têm manifestado muito descontentamento. Quais são as grandes dificuldades que vocês têm? Ora bem, a primeira grande dificuldade que todas sentem é a situação económica, como é lógico, não é? Isto até porque, digamos que as decisões a nível nacional não, e sobretudo a nível do gabinete da Senhora Ministra da Solidariedade Social, não acompanha o desenvolvimento ou o funcionamento das instituições. Desde logo, por exemplo, se o ordenado mínimo em janeiro foi atualizado, não é? E foi obrigatório, digamos, o pagamento, a Segurança Social, através do Ministério, não atualiza as comparticipações, pelo menos nestes valores. Portanto, isto vai criar algum déficit a nível da gestão económica das instituições, que têm que recorrer a outros meios, eventos e outras situações para conseguir vencer os encargos. Este é um problema que realmente é a nível nacional, estamos a deparar-nos com ele e estamos a nível distrital e a nível nacional, através das uniões distritais das IPSS e da CNIS, alertar o Poder Central para a situação que as instituições estão a viver. O outro grande problema que nós sentimos é a falta de pessoal, falta de trabalhadores, sobretudo na área sénior, existe muita dificuldade. Estávamos perante uma situação e convencidos de que isto iria ajudar
a chegada de alguns imigrantes, tipo ucranianos, e o que é facto é que não está. Nós, neste momento, temos alguns quadros que estão a entrar e que estamos a fazer, no fundo, contratos com eles, e são pessoas que vêm do Brasil, com uma postura completamente diferente da nossa, não é? A única coisa que nos facilita é a barreira linguística, não é? Que permitem facilmente enquadrar e equacionar, digamos, todas as situações que lhes são colocadas, mas não são trabalhadoras como, digamos, nós estamos habituados e queremos nestas funções, não é? E esta falta de pessoal deve-se essencialmente a quê? Falta de pessoal qualificado? Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas em responder a isso. Desde logo pelo seguinte: nós estamos numa zona industrial, existem muitas unidades industriais que estão com o mesmo problema, estão as portas abertas a pedir colaboradores para as diversas áreas. A área social está exatamente a fazer o mesmo e não há candidatos. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que neste momento há muita gente a receber subsídios de Estado por fim de contratos, por inserção social. Portanto, esses não querem trabalhar mesmo, não é? Portanto, não há. De resto, se calhar, a saída de algumas pessoas aqui no Conselho poderá também ter ajudado a que, neste momento, não haja pessoal para estas áreas. Mas eu estou convencido que, sobretudo, é mesmo a falta de pessoas disponíveis para estas áreas. Até porque há uma questão que desde logo, que podemos falar nela, que é a seguinte, e é específica na área dos sénior. Um trabalhador, por exemplo, no lar, faz um horário semanal que pode envolver o sábado e o domingo. Faz os turnos que podem começar das 7 da manhã até às 4 da tarde, ou das 4, 5 Sim. até à meia-noite, e depois da meia-noite até às 7. Nem toda a gente está disponível para aceitar horários destes, até porque, por exemplo, o caso do fim de semana, não é? Apesar de ter um complemento do feriado ou do domingo, não é suficiente porque, sobretudo, as pessoas que estão a chegar às instituições mais novas querem este espaço do fim de semana para ter o seu convívio, a sua presença a nível da família, não é? Sobretudo até quando têm crianças jovens. Isto acarreta realmente dificuldades, porque, por exemplo, as instituições neste momento não estão preparadas, por exemplo, a pagar horas extraordinárias. Não é? Têm bancos de horas, mas não estão preparadas para aumentar os encargos financeiros com... Sim, com o garrote todo que têm levado, uma coisa leva à outra. Exatamente. E caso que não se verifica nas empresas. Não é? As empresas hoje, com o volume de encomendas que têm, não é? Para a entrega imediata... A visão governamental tem que ser totalmente diferente para as IPS. Completamente. Nós vamos dar assim uma saltada, no instante, à área cultural e à área pavilhão. Que atividades é que a LAC tem desenvolvido na área cultural? Olha, a área cultural nós temos basicamente a música, temos entre 18 a 20 crianças a frequentar a música. O teatro, com o Covid, e sobretudo o teatro de adultos, está suspenso, e depois temos todas as atividades que são realizadas ao longo do ano, desde o encontro das motas, a escarpelada, a volta ao termo, o cantar do reis, o palco aberto, o erguer do arco das almas santas da Eusa, que ocorreu ainda há poucos dias, que se vão realizando ao longo do ano, não é? Mas isto implica, de alguma forma, que haja muito envolvimento da própria comunidade,
porque para uma grande parte destes inventos, por exemplo, a volta ao termo, se não tiver a colaboração da comunidade, não se pode A proximidade realizar. é importante, mas essa é uma das mais-valias da instituição. E o pavilhão, que tem uma atividade de handball pavilhão, o ginásio permanente. desportivo, tem basicamente o handball feminino, não é? Tem cerca de 50 atletas. E, para além disso, realiza os raids gastronómicos, que são uma bandeira, no fundo, da instituição. A caminhada solidária que começámos há pouco tempo em colaboração com a autarquia local, com a Junta de Freguesia. Depois tem o trail e o BTT, que são atividades que ultimamente têm estado a ser bastante, digamos, acompanhadas e desenvolvidas pelo vice-presidente e presidente do Ginásio Desportivo. E tudo isto, ainda mais com o campo de jogos, é um património gigantesco que a LAC tem. Como é que se mantém este património? E ainda por cima, sabendo que na área social a LAC precisava de expandir as instalações. Pronto, é assim, vamos gerindo isto com alguma dificuldade, pelo menos para manter. Não temos, ultimamente, não temos feito grandes investimentos na aquisição ou no alargamento do nosso património. De qualquer forma, desde a unidade social, que já tem uma certa dimensão e ainda há poucos anos foi adquirido mais um terreno com à volta de 5.000 metros, com o objetivo do tal projeto das residências individuais, que está tudo parado. A nossa estrutura da cultural localizada nas Almas Santas da Ariosa, que dá apoio inclusivamente ao apoio aos festejos das almas. O futebol, como acabei de dizer, também houve uma intervenção muito forte nos últimos anos, desde logo pela ampliação, porque só tínhamos um campo de 11, passámos a ter um de 11 e um de 7, e com relva sintética, que foi uma grande aposta, um aumento enorme, e o ginásio desportivo que tem estado a manter, digamos, a estrutura, embora que estão a pensar em algum alargamento, mas neste momento não temos muita hipótese porque o pano está a ficar curto. E pesa. E aquilo já temos uns hectares ali, não é? Sim. Como é que tencionam manter futuramente? Tudo isto gera uma despesa mensal significativa, deduzo eu. Certo. Até hoje temos tido resultados positivos nas nossas realizações do plano. Digamos que as receitas têm dado para manter o património e para as despesas que vamos tendo. Com a casa cheia, como eu costumo dizer, temos a situação mais ou menos controlada. Não temos grandes encargos bancários, não é? Isso é uma ajuda muito grande, não é? Não tendo encargos fixos a nível de bancários. Temos uma frota de viaturas também mais ou menos recente, foi ao longo dos anos foi sendo substituída. Ainda agora recorremos a mais a um projeto de uma viatura elétrica, não é? Com uma promoção do Estado. Vamos ver se conseguimos. Mas, felizmente, tendo a casa cheia, não aumentando o capital humano, porque temos que fazer aqui uma gestão muito controladinha para ter funcionários suficientes para a satisfação dos utentes, mas, ao mesmo tempo, também controlados para tirar o maior... De resto, é uma gestão muito organizada, que é como eu costumo dizer, a gestão económica desta casa tem que ser muito, muito organizadinha, muito certinha e muito clara. Nós temos aqui um problema, aquele tempo, e infelizmente já temos, só vou finalizar colocando-lhe esta questão. É Presidente há 6 anos. Tem mais um ano, tanto, depois de tantos anos como Vice-Presidente e sempre ligado à LAC, são 7 anos na Presidência.
vai continuar, ou há dificuldades de sucessão, ou possibilidades de haver uma sucessão diretiva na LAC? Como é que é o futuro diretivo? Como é que é o se desenha futuro? O futuro tem que ser encontrado de uma forma que eu sempre defendi e vou continuar a defender, que é todas as instituições estão a ser mais ou menos geridas por gente com uma certa idade, até reformados, das suas funções profissionais, etc. E eu defendo que tem que ser injetada gente nova nas instituições, com posturas novas, ideias novas, um enquadramento diferente, que se calhar daqui a uns anos aquilo que eu acho que hoje é bom para os utentes, amanhã é diferente, não é? Portanto, a LAC vai ter que encontrar esse caminho. Se me diz se eu estou disponível ou não, penso que era essa a situação. Eu acho que nunca estive agarrado ao poder, não estou, e acho que já contribuiu o suficiente, e mais do que suficiente, para esta casa. O primeiro mandato que fiz foi como vice-presidente da secção social, com 10 anos. Agora estou com mais estes anos e chega. A minha idade também já não permite me alongar muito mais. Eu acho que devemos dar lugar aos mais novos. Agora, encontrar soluções, temos que todos encontrar uma solução, não é? Porque e neste momento, não vai ser... Neste momento, acha que é possível, porque cada vez há, de facto, menos gente disponível e há a necessidade dos dirigentes disponibilizarem mais tempo, daí a necessidade também de algumas pessoas estarem já a utilizar o tempo de reforma um pouco para dar o serviço à comunidade. Acha que é possível encontrar soluções em Guarda de Cima para dar continuidade à LAC? Temos que encontrar. E se tiver que passar por a profissionalização de uma direção, as instituições têm que apostar nisso. E se calhar esta casa, a LAC, até pelo volume de investimento que tem, não é? Que já passou há muito tempo 1,5 milhão, tem necessidade de ter um gestor a tempo inteiro, embora que ligado à direção, como é lógico, não é? Mas um gestor a tempo inteiro que garanta o bom funcionamento e o futuro desta instituição. Porque isto é uma instituição com, como eu disse há pouco, com características muito específicas, com o envolvimento de muita gente, muitos utentes, e há necessidade da presença constante e muito assídua da direção. E se tivermos um bom representante da direção, um bom técnico, resolve-nos os problemas. E temos situações conhecidas, não só em Águeda, mas a nível distrital, de instituições que funcionam assim e funcionam muito bem. Portanto, a LAC tem que encontrar um caminho desse género. Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Continua-se um bom trabalho. Muito obrigado. Concluímos a plataforma associativa desta semana com o Centro Social e Paroquial da Borralha, que assinala 30 anos de serviço à comunidade no próximo mês de julho. Connosco está o Vice-Presidente da Direção, Manuel Pereira. Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui connosco. Que balanço faz deste percurso de 30 anos do Centro? Ora bem, o Centro aparentemente é uma instituição, 30 anos não tem muita idade, mas já tem provas dadas e tem uma obra feita que eu, embora já partilhei como utente, já tive lá os meus filhos, já participei nos órgãos sociais como no Conselho Fiscal e mais recentemente, no último ano, na direção. O Centro tem prezado por fazer obra, mérito para todas as direções que passaram e julgo que nós estamos a tentar continuar essa obra e se conseguirmos melhorar, ótimo. A obra física e a obra humana. Exatamente. O Centro tem umas instalações consideradas boas, ainda não há muito tempo tivemos a certificação de qualidade, nós somos uma entidade certificada, em que recebemos novamente, foi renovada a certificação e uma das características é a qualidade das instalações.
foram inauguradas em 2007. Temos espaço, se pretendemos alargar ou para fazer outra, temos espaço, ou seja, é uma obra com dignidade para todos os que usam diariamente, para os colaboradores e para quem nos visita. Trata-se de uma IPSS tutelada pela Igreja. É diferente das outras IPSS? Logo à partida, não passamos pelo processo, o escrutínio eleitoral que as outras direções de outras instituições sujeitas a eleições têm. Somos nomeados pelo Bispo, neste caso do Bispo de Aveiro, por indicação do pároco local. Atualmente os estatutos contemplam que o Presidente é o pároco e depois 4 elementos de nível de direção escolhidos pelo pároco, recomendados e nomeados posteriormente pelo Bispo. Quanto ao resto, efetivamente poderemos não ter o escrutínio de Assembleias Gerais, temos o Conselho Fiscal, temos também de prestar contas à Segurança Social e, em determinadas circunstâncias, temos que requerer a aprovação, normalmente de coisas de grande dimensão, junto do Bispo. Temos que solicitar essa aprovação para determinadas situações. Essa digamos, é a diferença institucional, mas em termos de conteúdo, há alguns valores que sejam diferenciados? Obviamente que nós somos uma instituição católica com base nessa doutrina e com base até legalmente no direito canónico e do Bispo. Agora, obviamente nós não excluímos ninguém e temos colaboradores católicos, praticantes não praticantes de outras religiões, crianças igualmente. Obviamente temos um cunho católico que não podemos ignorar e que está nos estatutos, não é? E é isso que temos que fazer. Exatamente. Em relação às respostas sociais, há algumas respostas dedicadas à infância. Na terceira idade não há o lar, mas há várias outras respostas. A capacidade está esgotada? Está. Nós temos, a infância está totalmente esgotada. E nas outras também temos as capacidades esgotadas, seja o serviço de apoio domiciliário, seja o centro de dia, o centro de convívio, que é uma valência muito residual, será para 2 ou 3 horas por dia, quando essa não estará esgotada, mas também não será. E depois temos uma valência que também... O centro de convívio tem aquela questão também da altura do Covid e Depois tivemos essas limitações. Sim. E mais o centro de dia obrigou-nos a deslocarmos o centro de dia, foi deslocado, neste caso foi para junto da Igreja da Borralha, porque não nos permitiam, por causa do Covid, tinha que estar isolado do restante. Mas continuou e temos também o acompanhamento e atendimento social, ou seja, que é um serviço que dá apoio a famílias, ou seja, nós temos na ordem de 55 pessoas acompanhadas por esse serviço em permanência, com apoios financeiros. Tem crescido esse apoio? Tem necessidade mais de... Esse serviço está numa fase de transição, ou seja, atualmente é no âmbito social, mas é uma das tais valências que o Governo está a tentar transferir para os municípios. E nesse âmbito, há aqui uma definição como é que vai ser, e estamos a aguardar, e o município estará a tentar acautelar quer as verbas necessárias para o funcionamento, porque é extremamente importante, porque para além destas pessoas todas, estamos a falar destes 55, que engloba famílias, temos ainda uma média de atendimento de 20 pessoas, 20 utentes por mês, ou seja, esporádicos. Há dias que estão disponíveis temos uma assistente social, temos uma psicóloga, e obviamente que isso é um serviço que na minha ótica, também sou um bocado suspeito, mas na minha ótica não pode ser perdido. E obviamente estou convencido que o município estará a desenvolver esforços para acautelar que sejam afetas verbas suficientes para manter esse serviço em funcionamento. Que tipo de necessidades é que são encontradas nesse serviço? Aqui há várias, porque estamos a falar muitos agregados, às vezes, famílias estruturadas, ou seja, não é fácil, até em termos pessoais, e depois, às vezes, saber tentar... as técnicas saberão isso mais, mas a percepção que eu tenho é que nem sempre é fácil distinguir entre a necessidade e quando se está já a tentar abusar do apoio. E, obviamente, agora há situações muito complicadas e aqui
é fundamental, na nossa ótica, que também mantenhamos este serviço e acho que o município tem a ganhar com isso, obviamente, não é? A Associação, aliás, o Centro Social, presta apoio basicamente na freguesia da Borralha. Isso, pois, atualmente a União das Freguesias, não é? Ex-freguesia, sim. Ou vai para além da não. Praticamente, temos uma outra situação de que pais que, por exemplo, que trabalham numa das empresas ali e que são freguesias limítrofes e deixam lá as crianças, porquê? Porque lhes fica em trânsito, ou seja, fica a caminho do trabalho e é mais fácil deslocar, mas essencialmente claro, aqui não há fronteiras, mas... mas também para não haver aquela ideia, andamos a roubar, não é questão. A questão, infelizmente, como repito, temos tudo ocupado, o nosso limite está, ou seja, não temos necessidade, mas deriva de interesse dos pais em ter. Obviamente que eu também tenho interesse, porque também acham que é uma instituição credível para eles. Porque se não houvesse credibilidade, podia estar muito em caminho que qualquer pai, e eu falo por mim, obviamente que preferiríamos fazer uma outra... O apoio à infância envolve quantas crianças? Nós atualmente temos cerca de 130 crianças. 130. Repartidas entre creches, entre pré-escolar e CAT, ou seja, apoio após tempos livres, não é? Neste caso serão crianças que estão na escola primária e que depois têm um apoio ali na instituição. O Centro Social tem um plano de atividades muito bem estruturado. Um dos objetivos tem sido envolver as famílias no projeto educativo. Tem sido conseguido esse envolvimento? Não tem sido fácil nestes últimos anos, pelos motivos que todos conhecemos, não é? A pandemia. Nós temos agora agendada a nossa festa final de ano para o dia 2 de julho e eu, em troca de impressões com uma educadora, dizia: mas as crianças estão aqui no 3º ano e nunca viveram nenhuma festa, os pais não sabem, há pais que nunca viveram esta experiência, que pais como eu tiveram essa experiência noutros anos e saber a envolvência, as apresentações, e é óbvio que não tem sido fácil nessa vertente. Nós tentamos dinamizar atividades para envolver os pais, essa vai ser uma presencial, mas nestes anos, desde 2020, e eu já apanhei o comboio um bocadinho a meio, mas não tem sido nada fácil gerir esta instituição. O centro, a gestão de recursos humanos tem sido muito difícil, porque ou são ou pessoas com Covid, ou por isolamento, até em termos de... E depois, claro, as limitações. O que eu falei há bocado, referia a questão do afastamento do centro-dia, tudo isso, as limitações e as máscaras e todas as medidas que eram obrigadas e limitativas, também tiveram reflexo nessa... Agora, é um dos nossos pontos fortes e do nosso objetivo é mesmo essa envolvência dentro dos projetos e tudo o que tem. Nós retomámos, por exemplo, as reuniões presenciais, que nem isso estava a ser feito, e os pais têm participado muito e temos tido participação dos pais, nós temos partilhado nas nossas redes sociais participações de pais nas atividades diárias, ou seja, há um que vai fazer isto. A importância da família no crescimento da criança, do futuro cidadão. É isso? Eu acho que é fundamental. É fundamental, é um pilar fundamental. Sim. Já falámos do acompanhamento social e de ser importante. Acha que a comunidade carenciada de risco tem aumentado? Assim, nós não temos notado, entrou um bocadinho na situação do baixo desemprego no nosso concelho e distrito, felizmente, não é? Obviamente que em termos dessas necessidades básicas, nós notamos que existem e às vezes vão sendo percepcionadas durante, nem só nesta valência, mas até noutras que os pais, e temos tentado fazer e não excluir ninguém. E obviamente que notamos cá dificuldades. Agora, eu acredito que vão agravar, claramente. E por causa da inflação, por causa... Eu, na minha ótica mais financeira, mais ligada ao setor onde eu trabalho, não é? Porque isto aqui é um cargo e é gracioso, a forma graciosa que nós lá estamos. Eu tenho ligado à parte financeira, obviamente temo que vai agravar porque é incomportável o custo de vida que está a disparar. E está a ser galopante. Mas ainda a propósito disso, mesmo nós temos o cuidado de nenhuma criança, fazemos uma atividade que tem que ser paga extra, um passeio,
tentamos que nenhuma criança fique, digamos, apiada por causa da questão financeira. Ou seja, e a nossa missão é essa também, é integrar por completo essas crianças, sejam de quem for. Há uma valência diferenciadora, que é um projeto diferenciador, que tem a ver com a residência autónoma. Quais as razões? Isto foi criado de que se trata e Pronto, qual é a razão? A residência autónoma, no nosso caso, destinam-se a jovens adultos com limitações, em que temos 3 que são, por exemplo, é o estatuto, não é? Maior acompanhado, em que o presidente da direção é que é responsável por elas. Ou seja, são jovens, maiores de idade, mas que têm limitações e pronto, não têm uma vida normal. É um projeto muito interessante, que foi criado ainda na direção anterior e muito bem, porque a cautela, e é engraçado, por um lado, exige alguém em permanência com essas maiores. Todas integradas em mercados de trabalho, através de estágios, com atividades com envolvimento com o centro e fazem atividades extra-centro também exteriormente, ou seja, não se resumem, não se metem lá, sim, pronto, no centro de marcha, etc. E que é enriquecedor, porque têm os seus problemas, como é óbvio, mas têm tido uma estabilidade eu particularmente admiro as pessoas, e neste caso essas jovens, que vivem ali, é a casa da família deles. No fundo é um projeto que tende a orientar esses jovens para uma vida ativa. Sim, isso foi articulado com a Segurança Social. E eles desenvolvem de forma externa algumas atividades? Pronto, fazem essa, por exemplo, o Centro de Marcha, estou-me a lembrar, que é regular, e volta e meia, e depois tem outras que participam. Antes de Covid havia interassociações, por exemplo, encontros, e estão integradas uma ou outra em fazer estágio noutras entidades que não ao centro. Estou-me a lembrar do CSIAG, estou-me a lembrar do Mágico. Quer dizer, isto é sinal que também são acolhidas pela sociedade. Claro. E pronto, são 5 vagas, mas tem sido uma valência que realmente acho que é diferenciadora e é muito positiva. Em relação às dificuldades comuns, deduzo eu, em relação às outras IPSS, relativamente à questão dos salários e da dificuldade de montar, de recrutamento pessoal. É assim, o salário, estamos condicionados a estes aumentos do salário mínimo, que nos obriga também a seguir, e por vezes conseguir aqui um equilíbrio torna-se mais difícil. O recrutamento, me parece que acaba por ser um bocado mais difícil, porque felizmente estamos num mercado, numa zona que há muita oferta de trabalho, e por vezes notamos que principalmente quando envolve turnos, quando envolve fins de semana, não é? Muita dificuldade, porque felizmente há oferta e se calhar preferem um outro trabalho com um horário mais fixo e mais limitado à semana, e ao fim de semana ter o fim de semana disponível, que é legítimo, como é óbvio. Só que nós temos respostas que estamos todos os dias do ano, quer dizer, e aí essa parte é mais difícil. Felizmente temos tido colaboradores a equipa é muito boa, e tem dado provas disso, e quando é chamada a dar resposta, estou-me a lembrar de várias situações que eu já passei e que vamos responder muito positivamente, em que a equipa deu o máximo, respondeu, e temos que contar com esses. E quem vier também tem que entrar nesse espírito e defender também o centro e procurar que o centro também se desenvolva com eles. Porque se começarmos a isolar isto de grupos, vai ser mau para todos. E nós estamos ali para fazer uma equipa boa, para termos sucesso e para continuarmos nessa luta. Estamos a falar 40, já ultrapassa os 40 funcionários. É uma casa grande. E quais são as grandes dificuldades para dirigentes que não são profissionais? Os dirigentes não profissionais, há várias situações, e eu falo por mim, que transitei do Conselho Fiscal, reuniões pontuais, mais na altura das contas, para a direção.
E uma das dificuldades para mim tem sido realmente, já não digo conciliar os horários com as pessoas, que as pessoas são excepcionais e muitas das vezes aguardam que se chegue, que pronto, flexibilizam, mas às vezes até em termos institucionais, de públicos, quando não muito ocasionalmente, ou seja, volta e meia, lá temos uma reunião em que nos marcam com um dia de antecedência ou dois, para um dia da semana à meia da manhã, 10 da manhã, se calhar para assinar um protocolo que se calhar não acrescentava muito. Eu não sei se às vezes não serão questões políticas, eu não sou político, mas por vezes torna-se difícil representar ou tentar representar com dignidade. Obviamente que tem que se compreender, porque se nós queremos dirigentes que se entregam e que não são remunerados, tem que também haver até as entidades públicas têm que tentar ir de encontro, de uma certa forma, dentro do que é possível, dessa capacidade e dessa flexibilidade horária. Os organismos públicos respeitarem o facto dos dirigentes não serem profissionais. Sim, e não podemos estar disponíveis para certas... certas reuniões, ou se calhar, não digo que são supérfluas, mas nem sempre essa disponibilidade, e quando também não é marcado de um dia para o outro, como já aconteceu, isto são casos concretos. Essa realmente, para mim, tem sido das maiores dificuldades em compreender, às vezes, quando... Eu tenho uma experiência em que fui a uma Assembleia Geral da CNIS, ou seja, que é uma instituição nacional. E eu realmente vi pessoas que... A maior parte pareceram que eram pessoas que já, se calhar, estariam na reforma ou qualquer coisa. E eu compreendo que, se calhar, são as pessoas que, em termos de horário, sem desprimor nenhum, muito pelo contrário, são pessoas com os seus méritos. A questão é que, também para cativarmos novas pessoas, e é bom haver um rejuvenescimento, eu acho, e misturar a mescla dessa experiência com a irreverência, se calhar, mais nova, é que poderemos ter instituições para responder aos desafios que temos. E quando estes 2, 3 anos de desafios que estão a continuar, não é? Quando do Covid a gente pensava já chegámos ao patamar de desafio máximo e, afinal de contas, vem a guerra, vem o colaborar, o colaborar com a guerra, os refugiados, os desafios surgem e, os claro que renovam-se bastante. E essa mescla era importante para assegurar a resposta correta e uma resposta eficaz a essas necessidades. Muito obrigado pela nós é que agradecemos. Nós teríamos mais, naturalmente, a conversar, mas o tempo é curto, de qualquer maneira. Bom trabalho, continuação de bom trabalho e que o Centro Social continue com esta saúde para corresponder socialmente aos interesses da população. A plataforma associativa fica por aqui. As associações de Águeda fazem parte da nossa identidade coletiva. Regressaremos na próxima semana. Até lá, viva! Colabore, participe. As associações de Águeda precisam de si. Valorize-as. Até para a semana.